Fala galera, mais uma live, abrindo essa live aqui com vocês para conversar agora sobre um assunto também é de extrema importância, né? Um assunto que talvez muitos de vocês tenham ouvido falar assim um pouco por cima, alguns de vocês já têm um pouco mais de familiaridade, mas de qualquer forma, eu quero conversar com vocês aqui e quero simplificar esse conteúdo e também falar um pouco sobre o que eu penso sobre isso, né? Antes de mais nada, queria lembrá-los que esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico. Tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Compartilhe, envie esse link para alguém que você acha que tem interesse ou para quem você acha que também não tem interesse, mas mande esse link para várias pessoas a fim de que a gente consiga atingir a nossa meta, que é de 1.000 inscritos nesse canal. Falta 12 pessoas, então chegamos lá muito em breve. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar hoje sobre a NPP, a nova perspectiva em Paulo. Então é o seguinte, amados irmãos e irmãs, né? Primeiro que eu desejo a vocês que a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos, com cada um de vocês. E de coração, é uma alegria poder compartilhar esse tempo de aprendizado e reflexão sobre verdades que são o alicerce da nossa fé. Eu sei que muitos de vocês estão dando os primeiros passos nessa caminhada com Cristo. E é para vocês de forma especial que eu preparei essa mensagem. Queremos juntos entender o que a Bíblia nos ensina de forma clara e de forma também, por que não dizer, acessível, para que a nossa fé ela seja cada vez mais sólida e verdadeira. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, talvez um dos mais centrais para a nossa fé, que é a justificação pela fé. E, irmãos, ao abordarmos esse assunto, vamos também olhar para uma corrente de pensamento teológico que tem gerado bastante debate. Ela é conhecida como uma nova perspectiva, né? Uma nova visão de mundo, a nova perspectiva em Paulo, a NPP, como eu já mencionei para vocês. Mas não se preocupem com o nome complicado, nós vamos desmistificá-lo juntos aqui nesse vídeo. O coração dessa mensagem que eu quero trazer para vocês é justamente esse tema que eu julgo ser muito importante e crucial para a fé cristã, que é a justificação pela fé. E para nós entendermos a NPP, do que se trata, nós precisamos primeiro entender o que Paulo, que é o considerado grande apóstolo, ele ensinou sobre justificação. Pensem na justificação como um processo em um tribunal. Nós, por causa do nosso pecado, nós somos réus. E a lei de Deus, ela nos condena. Mas a justificação é o ato de Deus nos declarar justos, como se nunca tivéssemos pecado, ou melhor, como se nós tivéssemos pecado sim, mas que a nossa condenação ela já foi paga, que a nossa sentença ela já foi paga, já foi quitada, nós não temos mais débito algum referente a essa condenação. Então, a justificação é o ato de Deus de nos declarar justos, não porque nos tornamos justos, não porque nós melhoramos no sentido de que agora podemos atingir a plenitude da justiça, não. Mas por mais pecadores que nós sejamos, nós somos declarados justos no tribunal de Deus, como se nunca tivéssemos condenação sobre nós. E como isso acontece? A resposta é simples: pela fé. Abrindo as nossas Bíblias, nós conseguimos, na própria carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nos versos do 21 ao 24, que é um texto muito famoso, e eu quero ler agora com vocês, só para vocês terem uma ideia, que vai dizer o seguinte, na NVT: mas agora Deus nos mostrou como podemos ser declarados justos diante dele, o que não tem nada a ver com a obediência à lei, embora a lei e os profetas dessem testemunho disso. Somos declarados justos diante de Deus quando cremos em Jesus Cristo. E isso vale para todos que creem, sem distinção, pois todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus. Mas ele
em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos libertou do castigo dos nossos pecados. Percebam, irmãos, que Paulo ele é muito claro. A justificação não vem por nossas obras, por aquilo que fazemos para tentar agradar a Deus, como conseguir cumprir regras ou cumprir rituais. Ela vem pela fé em Jesus Cristo. É um dom, uma graça de Deus. É Ele quem nos declara justos, não porque merecemos, mas por causa do que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Pensem comigo, é como se tivéssemos uma dívida impagável. Não importa o quanto trabalhemos, jamais conseguiríamos quitar essa dívida. Mas alguém, Jesus, no caso, veio e pagou toda a nossa dívida. E ao confiarmos nele, ao crermos que ele fez isso por nós, nós somos declarados livres, justos, sem nenhuma culpa. Essa é a essência da mensagem de Paulo. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. É o que o próprio Paulo vai dizer à igreja de Efésios, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. E mais, em Romanos, no capítulo 5, o próprio Paulo escrevendo, versículo 1 e versículo 2, Paulo reforça: portanto, visto que fomos declarados justos pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, temos acesso pela fé a esta graça, na qual permanecemos firmes e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. Então entendemos que a justificação nos traz paz com Deus. Não há mais condenação. Não há mais necessidade de tentar provar o nosso valor para Deus, porque Jesus já fez tudo. Somos aceitos, amados, somos perdoados por causa da nossa fé nele. Uma fé que é gerada por ele próprio. É um presente de Deus para nós. Agora que nós conseguimos entender um pouco, agora que nós temos bem claro o que Paulo ensinou, nós vamos olhar agora um pouco para a NPP. Como o próprio nome diz, é uma nova perspectiva, é uma nova visão sobre ensinamentos de Paulo, especialmente sobre a justificação. Essa corrente de pensamento ela surgiu por volta da década de 1970 e, em grande parte dela, impulsionada por estudos sobre o judaísmo do Segundo Templo. O que viria a ser isso? É o período entre o Antigo e o Novo Testamento. E os pesquisadores da NPP, eles argumentam que a interpretação tradicional de Paulo, que enfatiza a salvação pela graça através da fé, em contraste com as obras da lei, teria sido influenciada por uma visão distorcida do judaísmo. Eles entendem que aquilo que nós falamos, que nós pregamos, que Paulo ensinou, né, a gente diz assim, Paulo ensinou que nós não fazemos nada para ganhar nossa salvação, não é pelas nossas obras e tal, é isso que a gente prega, é isso que a gente ensina. E eles vão dizer que não, que nós interpretamos errado o que Paulo quis dizer. Eles afirmam que o judaísmo do tempo de Jesus e de Paulo não era uma religião legalista, na verdade, onde as pessoas tentavam ganhar a salvação por meio das obras. Pelo contrário, eles vão defender que o judaísmo era uma religião da aliança, vejam só, onde a entrada na aliança com Deus se dava pela graça e a obediência à lei era a forma de permanecer nessa aliança. Nós temos aí, então, três principais pensadores a respeito dessa nova perspectiva sobre Paulo, em Paulo, que é o Epicenders, né, o James Digedan e o mais famoso, que é o N.T. White, né? Conhecido aí vários reformados, muita gente gosta dele também. Ele é um dos pensadores que defende essa ideia. E nós vamos falar um pouco da abordagem de cada um. Primeiro sobre o Sanders, o que é que ele defende, o que é que ele acredita. Ele é considerado um dos pais, né, da NPP. E ele escreveu uma obra seminal chamada Paulo e o Judaísmo Palestino. E ele argumentou que o judaísmo não era uma religião de salvação pelas obras, como nós já mencionamos. Ele introduziu o conceito de nomismo pactual, que, em termos simples, significa que os judeus daquela época acreditavam que Deus, por sua graça, os havia escolhido. Veja, Deus havia escolhido os judeus para fazer parte da sua aliança. E a obediência à lei, que no caso Paulo, o apóstolo Paulo vai chamar de obras da lei, era a forma de se manter nessa aliança, e não um meio de entrada nela ou de ganhar a salvação.
Então, Sanders, ele não acreditava que os judeus tentavam ganhar a salvação por obras, mas eles obedeciam toda a lei porque eles acreditavam que a obediência à lei era a forma de permanecer nessa aliança com Cristo, nessa aliança com Deus, na verdade, né? Eles criam dessa maneira que, ao cumprir o seu rito tudo certinho, ele estava ali permanecendo na aliança. Então, para Sanders, a crítica de Paulo não era contra o judaísmo legalista, que tentava ganhar a salvação, mas sim contra a ideia de que a identidade judaica, que era no caso a circuncisão, as leis alimentares e etc., era um marcador de salvação exclusivo, que impedia que os gentios, impedia, quase que não sai, impedia que os gentios fossem aceitos, fossem incluídos no povo de Deus. Então era isso que Sanders defendia, dizendo que a igreja tinha interpretado errado aquilo que Paulo quis dizer com respeito às obras da lei. E James de Gedan, ele vai contribuir um pouco com essa ideia, né, que ele foi um outro influente, né, um estudioso também da NPP, e inclusive foi ele que popularizou esse termo, nova perspectiva sobre Paulo. Ele aprofundou a ideia de que as obras da lei que Paulo criticava não são as obras em geral, né, mas sim as marcas de identidade. O que era a marca de identidade para um judeu naquela época? Era a circuncisão, eram as leis alimentares, era a guarda do sábado. E essas marcas, elas separavam os judeus e gentios. Então, para Dan, Paulo estava lutando contra a ideia de que os gentios precisavam se tornar judeus para serem salvos. A justificação para Dan não é tanto sobre como um indivíduo é salvo do pecado, que seria aquilo que nós conhecemos como a justificação forense, né? Ou seja, ser declarado justo diante de Deus, mas sim sobre como os judeus e gentios são incluídos na aliança de Deus, formando um único povo. Essa era a ideia do James de Gedan. O N.T. White, talvez seja o mais conhecido e prolífico dos defensores da NPP, ele tem uma visão mais abrangente e para muitos uma visão muito mais radical. Ele argumenta que a justificação não é primariamente sobre como o indivíduo ele é salvo, mas sim sobre como Deus declara quem faz parte de seu povo, o povo da aliança. Então, para White, a justificação é uma declaração pública de Deus de que alguém é membro do seu povo, do povo da aliança. Então, essa é a ideia que N.T. White vai defender. Que nós podemos falar mais sobre o N.T. White e a ideia do N.T. White sobre essa questão da justificação, é que ele minimiza a ideia de imputação da justiça de Cristo, né? A ideia de que Cristo morreu por nós e que a justiça de Cristo é acreditada a nós, acreditada a nossa conta, né? Cristo pagou no nosso lugar o pecado e tal. Então ele minimiza essa ideia e ele enfatiza mais a lealdade a Cristo e o viver em uma vida de obediência como evidência dessa justificação. Então, para o N.T. White, as obras da lei, criticada por Paulo, são como para Dan também, as marcas de identidade étnicas judaicas. E a justificação não é primariamente sobre o perdão dos pecados, mas sobre a identidade do povo de Deus. Em resumo, da NPP, em suas várias nuances, ela vai defender que o judaísmo do tempo de Paulo não era legalista, no sentido de buscar a salvação pelas obras, mas uma religião da aliança pela graça. Ela vai defender também que as obras da lei que Paulo criticava são principalmente marcadores judaicos, né? São marcadores judaicos como a circuncisão, né? Como nós já mencionamos, como a questão da alimentação, das leis alimentares e tudo mais, a guarda do sábado, etc. e tudo mais. E ela vai defender também que a justificação não é primariamente sobre como um indivíduo pecador é declarado justo diante de Deus por meio da fé em Cristo para o perdão dos pecados, que no caso seria a justificação forense, que todos os cristãos hoje em dia, ou a maioria, defende e concorda que seja isso. Mas seria então a inclusão a inclusão de judeus e gentios em um único povo, que é o povo da aliança de Deus.
A NPP, ela defende ainda mais que a salvação ainda é pela graça, mas a obediência e a lealdade a Cristo são enfatizadas como parte integrante do processo de justificação ou de permanência na aliança. Então, enquanto nós acreditamos que a justificação não é um processo, mas um ato único e exclusivo de Deus, aconteceu na eternidade ali e acabou, para a NPP, a justificação é um processo. Esse processo ele se dá por meio da obediência e da lealdade que nós temos a Cristo. E, amados, assim, eu é com um coração pastoral, sabe? Mais firme que agora nós precisamos analisar criticamente essas ideias. Embora a NPP tenha contribuído para uma compreensão mais, como é que posso dizer, mais matizada e tal, do judaísmo, do Segundo Templo, suas conclusões sobre a justificação e a mensagem de Paulo, em nossa humilde, mais convicta opinião, que é baseada na palavra de Deus, são não apenas um erro teológico, mas uma heresia que afronta a própria essência da doutrina da justificação. E por quê? Porque ela distorce o evangelho e minimiza a obra de Cristo na cruz. Então essa doutrina ela é um problemaço. É um problemaço por causa justamente disso. Então, a visão do que eles declaram do judaísmo era realmente tão diferente como eles alegam ser? Será que a igreja, durante esse período todo, entendeu realmente errado e eles agora entenderam certo o que é que o judaísmo defende, o que é que o judaísmo prega? Embora a NPP argumente que o judaísmo não era legalista, a própria Bíblia e os outros textos judaicos da época mostram que para muitos a obediência à lei se tornou sim um caminho para a justiça e salvação, ainda que dentro do contexto da aliança. Então, Paulo, em Filipenses, versículo 3, ali, capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, ele descreve a própria experiência dele como um fariseu, antes da conversão, né? Ele vai dizer o seguinte nesse texto: se alguém tem razões para confiar na carne, eu as tenho muito mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, Paulo dizendo. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo ele se considerava irrepreensível na justiça da lei. Isso indica que para ele a obediência à lei era um caminho para a justiça diante de Deus. E em Romanos 9, versículo 31 e 32, o próprio Paulo ele vai lamentar. Ele vai dizer o seguinte nesse texto: mas Israel, que buscava a justiça baseada na lei, não a alcançou. Por quê? Pergunta ele. Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Isso mostra claramente que Israel estava buscando a justiça por obras, e não por fé, não pela fé. A tentativa de justificação pelas obras da lei não era um fenômeno que acontecia de forma isolada, mas uma tendência que Paulo confronta de forma até muito repetitiva. Então isso desmorona o argumento dado pela NPP de que o judaísmo não era uma religião baseada em obras. E mais, será que as obras da lei de fato eram apenas marcadores de identidade? Porque é isso que a NPP sugere, que as obras da lei, criticada por Paulo, se refere apenas às marcas de identidade judaicas. No entanto, o contexto das cartas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas, mostra que ele está fazendo de toda e qualquer tentativa de ser declarado justo diante de Deus por meio da obediência à lei, seja ela cerimonial ou moral. Ele vai afirmar isso claramente em Romanos capítulo 3, no verso 20. Ele vai dizer o seguinte: pois ninguém seja declarado justo diante dele por ter obedecido à lei, porque a lei apenas nos mostra como somos pecadores. O próprio Paulo está afirmando isso na carta aos Romanos. Ele não especifica apenas as leis cerimoniais, ele diz lei de uma forma geral. A lei revela o nosso pecado, não nos justifica. Se as obras da lei fossem apenas marcas de identidade, a condenação de Paulo contra ela seria muito mais, como é que eu posso dizer, restrita. Mas Paulo ele vai argumentar que a lei em si não pode justificar ninguém. Vamos ver mais um pouco de Paulo? Gálatas capítulo 3, versos 10 e 11.
Paulo é ainda mais incisivo, porque ele vai dizer o seguinte: pois todos que dependem da obediência à lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele continua dizendo: é evidente que ninguém é declarado justo diante de Deus pela lei, pois o justo viverá pela fé. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas. E aqui, todas as coisas escritas no livro da lei claramente se refere a toda a lei, não apenas as leis que eram praticadas em cerimônias, né, chamadas leis cerimoniais. A maldição recai sobre aqueles que não obedecem toda a lei. Então, é impossível, todos estão amaldiçoados desse ponto de vista, né? Portanto, a justificação não pode vir pela lei. E eu queria falar um pouco agora a respeito da natureza da justificação. A declaração de inclusão, né? A justificação significa declarar alguém incluso no povo de Deus, ou significa realmente retidão, perdão e tudo mais. E esse é o ponto mais crucial da discórdia, sabe? A NPP, ela, especialmente ali o N.T. White, minimiza a justificação como declaração de que Deus, a declaração, melhor dizendo, de Deus, de que o indivíduo é inocente, ou que não tem mais débitos, que é inocente, que é perdoado de seus pecados, e que a justiça de Cristo é imputada a ele. Veja, em vez disso, a NPP vê a justificação primariamente como uma declaração de Deus de quem pertence ao seu povo ou de quem não pertence ao seu povo. Então, não é tornar o justo, não é tornar o injusto justo, mas é declarar quem é pertencente do corpo de Cristo ou não. Sei que parece algo muito próximo, mas vocês vão entender a problemática dessa afirmação. Nós vamos entender com o passar do tempo, eu já estou me encaminhando para o final. Vamos ver o que a Bíblia declara, né, sobre a justificação. Ela vai dizer que a justificação é muito mais do que uma questão de identidade de grupo. É sobre perdão individual dos pecados e a atribuição da justiça de Cristo. Ainda utilizando a própria carta do apóstolo Paulo, já que o tema é um confronto, a nova perspectiva em Paulo, é muito bom que nós usemos os textos de Paulo mesmo. E em Romanos capítulo 4, perdão, dos versos 5 ao verso 8, o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que declara justos os pecadores, a fé dessa pessoa é considerada justiça. Da mesma forma, Davi escreve a felicidade daqueles a quem Deus considera justos sem exigir obras. Então, Davi falando: felizes são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Felizes são aqueles a quem o Senhor não atribui culpa alguma. Então, gente, eu queria nesse momento que vocês observassem as seguintes palavras, as seguintes frases: declara justo os pecadores, cuja as maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, a quem o Senhor não atribui culpa alguma. Isso não é apenas uma declaração de inclusão em um grupo, é uma declaração de absolvição, de perdão, de retidão diante de Deus. A justificação é a nossa declaração de inocência, não por mérito próprio, mas por causa do sangue de Cristo. A doutrina da imputação da justiça de Cristo é vital e é negada ou minimizada pela NPP. Isso é um problemaço. A imputação significa que a perfeita justiça de Cristo é creditada à nossa conta e os nossos pecados são debitados à conta de Cristo. Ele sofreu o castigo que nos era devido e nós recebemos a justiça que ele merecia. Paulo escrevendo também aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, verso 21, ele vai falar de forma inquestionável. Ele vai dizer o seguinte: pois Deus fez Cristo, que não tinha pecado, a oferta por nosso pecado, para que nós, por meio dele, pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Aqui vemos claramente
a troca gloriosa. Cristo se tornou pecado por nós, levando nossa culpa, para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus, recebendo a justiça de Cristo. Isso é imputação. Sem isso, a nossa justificação é vazia, pois não temos justiça própria para apresentar a um Deus que é santo, 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 santo. Chamar a NPP de heresia, eu sei que pode parecer uma palavra muito forte, mas é importante entender o porquê que eu estou declarando isso. Uma heresia não é apenas um pequeno erro teológico, é uma doutrina que subverte ou distorce uma verdade central e essencial do Evangelho, comprometendo a salvação de um indivíduo. Ao minimizar o pecado como uma ofensa individual que demanda perdão, e ao redefinir a justificação como uma declaração de inclusão, em vez de uma declaração de retidão forense, onde somos declarados justos e perdoados por Deus, a NPP compromete a suficiência da obra de Cristo na cruz. Se a justificação não é primariamente sobre perdão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo, então o que Jesus fez na cruz perde seu poder salvífico central. Você entendeu a dimensão do problema? Se a justificação é apenas sobre a identidade do povo de Deus e a obediência é um meio de permanecer na aliança, o que acontece com a segurança da salvação? E o que dizer daqueles que falham em sua obediência? A doutrina tradicional nos dá a segurança de que, uma vez justificados pela fé, a nossa salvação é segura, pois ela não depende da nossa obediência contínua para manter essa justificação, mas sim da fidelidade de Cristo por causa da justificação. O próprio Paulo, novamente, em Gálatas, capítulo 1, versos do 6 ao 9, condena aqueles que distorcem o evangelho. Estou chocado que estejam se afastando tão depressa de Deus, que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho que na verdade não é evangelho. Paulo falando e continua dizendo: há alguns que estão perturbando vocês, querendo deturpar as boas novas de Cristo. Mas ainda que nós, veja o que Paulo diz, ainda que nós, ou um anjo do céu, anunciasse outro evangelho, diferente daquele que lhe anunciamos, que seja amaldiçoado. Ele encerra dizendo: repito o que já dissemos, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que recebemos, que seja amaldiçoado. Paulo não chama isso de erro teológico menor, ele chama de outro evangelho, e pronuncia uma maldição sobre aqueles que o pregam. A doutrina da justificação pela fé somente, por graça somente, por Cristo somente, é a viga mestra do Evangelho. Desviá-la é desviar-se do próprio caminho de salvação. E a NPP, ao redefinir justificação, inevitavelmente diminui a necessidade da imputação da justiça de Cristo e, consequentemente, a total depravação do ser humano, a nossa incapacidade de nos salvar. E compromete também a magnitude do sacrifício de Cristo. Se não precisamos que a justiça perfeita de Cristo seja acreditada a nós, então nossa pecaminosidade não é tão grave quanto a Bíblia afirma, e o sacrifício de Jesus não foi tão grandioso e completo quanto nós achamos que foi. Amados irmãos e irmãs, eu entendo que esses conceitos podem parecer complexos, mas a mensagem central é muito simples e libertadora. Não se deixem confundir por teologias que parecem novas ou intelectuais, mas que no fundo desviam-se da simplicidade do Evangelho. A NPP, embora tenha levantado questões interessantes até sobre o contexto judaico, sobre o que eu posso dizer, sobre as questões do segundo templo e tudo mais, mesmo assim ela peca gravemente ao reinterpretar a essência da justificação. Ela nos tira da rocha firme da salvação pela graça, somente pela fé em Cristo, e nos coloca em volta em um terreno movediço, né, onde nossa obediência e lealdade se tornam de alguma forma parte da permanência na aliança.
para alguns até mesmo a nossa justificação, a nossa obediência se torna a nossa justificação. E isso é um fardo que é imposto a nós. Pensem comigo. Se a justificação é apenas uma declaração de inclusão em um grupo, e nossa lealdade ou nossa obediência é o que nos mantém nessa aliança, onde está a segurança? Onde está a paz que Paulo diz que temos com Deus? Nossa obediência é sempre imperfeita. Nós nunca estaremos a contento diante de Deus se dependermos apenas de nós mesmos. Se dependêssemos dela, da nossa obediência, estaríamos sempre em ansiedade, sem saber se somos suficientemente legais, né, juridicamente falando, se somos leais também, por que não dizer, e se somos obedientes, suficientemente obedientes. Mas o evangelho que Paulo prega, que Paulo pregou, e que as escrituras confirmam, é muito mais maravilhoso. Ele que nos diz que somos declarados justos não por algo que fazemos, mas por algo que Jesus fez por nós. Ele viveu uma vida perfeita. Ele obedeceu toda a lei de Deus. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa culpa. E ao nós acreditarmos, ao nós crermos nele, toda a justiça de Jesus ela também é acreditada a nós. E nossos pecados, assim, são perdoados. Eu queria trazer algumas aplicações práticas diante disso tudo, que você pode aplicar no seu dia a dia, e são coisas muito breves para nós encerrarmos essa live. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que eu quero aconselhar vocês, é que descansem em Cristo. Não tentem ganhar a aceitação de Deus ou provar seu valor por meio de suas obras, suas boas ações, sua religiosidade. Nós já somos aceitos, amados e perdoados em Cristo. Descansem na obra completa de Jesus. Sua salvação não depende do seu desempenho, mas da perfeição que é em Cristo. Mas eu quero aconselhá-los também de que vocês se alegrem na liberdade. A justificação pela fé nos liberta da culpa, da condenação e da necessidade de nos esforçarmos para sermos bons o suficiente. Vocês não precisam viver com o peso de tentar merecer o amor de Deus, porque Deus é o próprio amor. Ele já os ama. Mas quero aconselhá-lo ainda a obedecerem a Deus por amor, não por obrigação. Uma vez que já somos justificados pela fé, a nossa obediência não é para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Não é para ganhar a salvação, mas é a resposta de um coração grato ao que Deus já fez por nós. A obediência se torna um prazer, um ato de amor e gratidão, e não um fardo pesado. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, mas essa vida é fruto da salvação e não a causa dela. Eu quero aconselhá-los também a permanecerem firmes na verdade. Sejam vigilantes, testem todas as doutrinas pela palavra de Deus. Se algo diminui a glória de Cristo, a profundidade do pecado, a suficiência da cruz, ou a clareza da justificação somente pela fé, questionem essa doutrina. Questionem essa doutrina. A verdade do Evangelho é simples, mas poderosa. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e nada mais. Eu quero aconselhá-los também, por fim, a se lembrarem de que da esperança que temos, né? Da esperança que todo cristão tem. Essa verdade da justificação, da graça de Deus sobre nós, ela é o coração do Evangelho. E que essa verdade, que é o coração do Evangelho, nos inspire a compartilhar essa boa notícia com os outros, com todas as outras pessoas. Há um mundo sedento por essa liberdade e paz que só podem ser encontradas na justificação pela fé em Jesus Cristo. Como já estamos tratando sobre Paulo há um bom tempo nesse vídeo aqui, eu queria lembrar também um pouco das palavras de Paulo, ainda escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 10, no verso 9, que diz o seguinte: se você
confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. É pela fé. Bom, gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que Deus tenha tocado no coração de cada um de vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas, envie nos grupos do WhatsApp, se inscrevam no canal, principalmente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu acho que é isso. Eu acho que fui claro o suficiente a respeito desse tema. Se você já conhecia a NPP, a Nova Perspectiva em Paulo, comente, converse conosco, mande mensagem se você concorda com tudo isso que eu falei, se você não concorda, se você discorda. Bom, e o vídeo era sobre isso, essa live curtinha, não tão curtinha, mas que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima, se o Senhor Jesus permitir. Amém.